Olá, Olá, boa noite. boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Que bom estar aqui. Muito prazer, muito prazer aqui agora pela primeira vez juntos online. Primeiro agradecer imensamente aqui por ter aceitado o convite de bate-pronto. Então, é bem difícil às vezes conseguir, né? Profissionais que já atuam aí realmente na área do autismo. E eu, como mãe, já tinha, até comentei com o doutor que eu já tinha recebido várias indicações suas. Tinha ido uma vez aí no seu consultório, mas como prestadora de serviço, então também ainda não tive o prazer de passar aí na consulta com o doutor. Mas enfim, vou começar me apresentando rapidinho aqui para quem está pela primeira vez e depois eu pedir para você se apresentar também, tá bom? Tá bom. Eu sou a Ariane, então, mãe do Breno e do Igor. O Igor tem 11 anos e é neurotípico, né? Não tem nenhum quadro, nada de diagnóstico. E o Breno tem 6 anos e tem diagnóstico de autismo desde os 2 anos e meio. Ele é nível 2, né? Então, a gente descobriu lá com 2 aninhos e meio e pouco tempo depois, eu tive o diagnóstico em 2018, em março de 2019 eu falei, bom, vou abrir uma página porque eu quero falar para as pessoas, porque eu quero contar para quem convive com a gente, como que a gente faz para tentar deixar o convívio um pouco mais fácil, né? E comecei aquela luta, aquela coisa de mãe que sai pesquisando tudo, procurando tudo, lendo tudo. Tô longe de ser uma expert, tô começando a fazer curso agora de aba e tudo mais, mas enfim, primeiro eu quis contar para as outras pessoas, tanto para facilitar o nosso dia a dia, quanto para tentar ajudar e encurtar a caminhada de alguém, que seja de quem for que eu conseguisse aí no meio do caminho. Então foi aí que eu cheguei aqui. Esse mês do autismo, a primeira vez que eu também resolvi fazer um projeto com live, nunca tinha feito. Então comecei nesse mês de abril, pretendo manter aí pelo menos algumas, uma por mês, com alguns temas bacanas aí. Trabalho fora, então, né, sou uma mãe que não tem também tanto tempo assim disponível, infelizmente, mas é isso. E fique à vontade para se apresentar aí. Ariane, meu nome é Charles, sou neuropediatra aqui de Campinas, trabalho também em Fortaleza. Acho que sou conhecido por trabalhar muito com autismo. Fiz minha formação em pediatria lá no Ceará, fiz medicina lá também, e vim aqui para Campinas para fazer neuropediatria e acabei ficando mais um tempo para fazer pós-graduação. A minha ideia era trabalhar principalmente com neurofisiologia, com epilepsia e sono. E aí, conforme houve demanda, eu comecei a estudar mais sobre autismo. Realmente, a maioria dos pacientes que eu atendo hoje em dia são autismo, então eu atuo principalmente na parte de autismo, definição de tratamento, identificação de comorbidades. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Faz um tempinho que eu não tenho a oportunidade de estar em lives. Durante a pandemia teve um monte de live, eu adorava participar. E quem passa comigo sabe que eu sou uma máquina de palavras. Saio falando e gosto da oportunidade de poder estar aqui. Eu estou cheio de coisa nova para a gente conversar. E já queria começar assim, para a gente não perder tempo, porque a gente só tem uma hora contada, e você vai ver que é pouco tempo para a gente conversar. Eu queria pegar uma das frases que você falou na sua apresentação, e acho que a gente pode começar dela para conduzir a nossa live hoje. Eu vi que você falou Sim, fica à vontade. que o Breno ele tem autismo, tem o diagnóstico de autismo e ele tem nível 2. Eu queria, talvez, assim, na minha humilde experiência, propor uma correção, ou então uma mudança de verbo. Eu acho que ele não tem nível 2, eu acho que ele está nível 2. A ideia do tratamento é justamente para que um paciente que hoje tem um nível 2 de suporte, amanhã ou depois possa estar no nível 1. E um paciente com nível 1, um dia ele possa estar no espectro sem ter transtorno. Então, essa é a primeira coisa que eu tento falar para os pais. O diagnóstico de autismo ele não deve ser interpretado como o fim da vida. Na verdade, a ideia é que as pessoas possam fazer, na medida do possível, o que você tem conseguido fazer, que é depois do período de negação do diagnóstico, que faz parte do processo de interpretação desse diagnóstico, passar por um período de superação e, quando possível, fazer a sublimação, que é quando a gente pega algo que nos foi dado como um problema e transforma aquilo em algo que nos engrandece. Então, o fato de hoje você estar estudando a respeito e, mais do que estudando, estar conseguindo passar isso para outras pessoas, ajuda a caminhada dessas pessoas. Então, eu gostaria que as pessoas
ao receberem o diagnóstico, quanto mais rápido elas puderem passar pelo período de negação e puderem superar isso tudo, vai ser melhor para elas e para a criança. E acho que uma das formas que eu tenho encontrado de transformar um pouco de esperança naquele momento sombrio é falar que a gente tem tratamento para autismo hoje em dia. Sim. Ruim, na verdade, era quando essas crianças não tinham diagnóstico. E a gente só dá diagnóstico porque a gente tem o que fazer. Se a gente tem o que fazer, é porque essas coisas que a gente faz com evidência baseada em ciência, elas funcionam. Lógico que dentro das limitações, das dificuldades que cada um vai ter ao longo desse percurso, esses tratamentos funcionam. E é muito gostoso poder acompanhar as crianças além do diagnóstico. Realmente, a maioria dos pacientes que eu vejo são pacientes que não fazem tratamento ainda, mas é muito prazeroso. E aí eu já deixo o meu primeiro agradecimento para os pais e crianças que passam comigo e me permitem o mais difícil, na verdade, que não é identificar diagnóstico. O mais difícil é você ter experiência em saber se o tratamento dessas crianças está sendo adequado. E isso só se vê com o tempo, só se vê com a confiança daquele pai levar de novo aquela criança e de novo e trazer as opiniões do que ele vê na clínica. E um pai que estuda, uma mãe que estuda e questiona por que não fez dessa escala, por que faz aquilo, o que é o método tal, será que essa profissional é boa? Isso me engrandece como profissional. Então eu agradeço muito aos pais que confiam em mim, me permitem aprender isso, porque não se aprende em livro. No livro a gente vai aprender até o momento do diagnóstico, a gente aprende os medicamentos, a gente aprende como propor um tratamento e pronto. Ter a experiência de ver a evolução dessas crianças é algo que eu agradeço muito a Deus pela confiança que me depositam. E é interessante isso que o doutor falou, antes da gente resumir um pouquinho para quem às vezes está pela primeira vez no universo do autismo, que eu vou pedir para você resumir, né, um pouquinho o que é o autismo, enfim, os níveis aí que eu comentei, essas coisas todas que a gente sempre tem que relembrar, né, porque realmente informação é muito importante. Mas a gente também, de fato, não são todos os profissionais que estão ali preocupados, por exemplo, um nível 3, né, que é mais complexo, assim. E eu já ouvi de pessoas, não tanto até de profissionais, mas de escolas, de pessoas com quem a gente convive, mas já ouvi de profissionais também, que é daquela determinada criança, não tem mais jeito, né? Como se a gente não tivesse como melhorar em alguma coisa. Mas sim, a gente tem, até os casos mais graves a gente tem. Nossa, é muita prepotência de alguém dizer que alguém não tem mais jeito, né? Assim, quem somos nós para questionar o propósito que Deus colocou cada pessoa no mundo? Para quem trabalha com crianças graves, na neuropediatria, por exemplo, epilepsias realmente refratárias, quadros de paralisia cerebral e AVC que são graves, crianças que não têm perspectiva de andar e falar, mesmo essas crianças, elas têm um propósito. Às vezes um propósito tão evoluído que elas não vieram para evoluir na Terra, elas vieram para ajudar outras pessoas a evoluir, outras pessoas a aprender, uma família a evoluir junto, a família a valorizar pequenas coisas. Então, eu não gosto nem um pouco de ouvir quando alguém fala, nossa, no nível 3, então não tem muito o que fazer. Realmente, como todas as patologias, como todas as coisas, existem diferentes graus, né? Na medicina a gente tem que lidar com os graus leves, o nível 2, que é a grande maioria se enquadra, e os nível 3, que são aqueles pacientes que têm um prognóstico mais reservado. Mas, para quem tem um nível 1, às vezes a criança passar a comer melhor pode ser uma grande vitória. Mas para quem tem um filho com nível 3, a criança falar mamãe ou apontar para o banheiro quando quer ir para o banheiro, que parece algo muito simples para quem tem nível 1, para quem tem nível 3 é uma vitória imensa. Então a gente não consegue comparar o prazer de ter uma pequena vitória, porque cada um sabe a dificuldade que é cuidar de uma criança autista. Então, é triste quando a gente vê alguém que perde as esperanças ou está perdendo as esperanças por causa de um caso grave. Na verdade, são os casos graves que nos ensinam mais, né? Infelizmente, os medicamentos não são maravilhosos, os tratamentos têm falhas, é difícil realmente lidar com uma criança com um nível mais grave, às vezes por causa de questão comportamental, mas na medicina a gente não aprende a só curar, a gente aprende a cuidar. Então, poder cuidar dessa família é muito prazeroso para o médico também. E quando a família se sente cuidada, isso ameniza um pouco a dificuldade, né? O peso, entre aspas, de ter uma criança mais grave. Aproveitando aqui o gancho, acho que a gente, para falar um pouco de TEA, né? Assim, o que é o TEA? Existe a definição da doença, do quadro patológico do TEA, e existem outras teorias que estão vigentes e que são cada vez mais aceitas. Ao meu ver, a minha explicação para um transtorno do espectro autista é um padrão de comportamento
um padrão de habilidades sociais, um padrão de funcionamento do cérebro, que como qualquer padrão de funcionamento, pode em algum momento se tornar patológico ou disfuncional. A pessoa que é ansiosa, uma personalidade ansiosa, ela pode ser saudável tendo uma personalidade ansiosa e ela pode em algum momento também ter um transtorno de ansiedade grave a ponto de ter crise de pânico. E nem sempre a ansiedade deve ser interpretada como uma doença, porque faz parte do funcionamento cerebral tentar prever coisas que vão acontecer. Agora, quando isso foge do controle, isso se torna patológico e aí recebe o nome de transtorno. Então, as pessoas que estão no espectro do autismo, que têm comportamentos meio metódicos, talvez uma certa dificuldade de habilidade social, quando isso impacta no neurodesenvolvimento ou prejudica diretamente a qualidade de vida de um adulto, a gente pode, se conseguir atrelar uma relação de causa com isso, dar o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Do mesmo jeito que assim daria o diagnóstico de um transtorno de ansiedade ou de um transtorno depressivo, e assim vai funcionar para todos os quadros neuropsiquiátricos. Nem todas as pessoas que estão no espectro se sentem doentes. Às vezes elas percebem que existe um pouco mais de dificuldade de viver sendo assim, mas ela vive a vida dela. E nem todo mundo que tem transtorno, está no espectro autista, quer ser visto como uma pessoa disfuncional. Ela dá conta de viver. Sim. E eu tenho pacientes que agora completaram 17 anos, 18 anos, e que cobram. E aí, quando é que vai tirar o diagnóstico? Quando é que eu vou deixar de ser autista? E aí, eu costumo falar, você já deixou de ser autista há muito tempo. No momento em que você parou para pensar que talvez você não tivesse que precisar de um CID para fazer as engrenagens burocráticas mover a teu favor, esse momento foi o momento que você deixou de ter um transtorno. Então, eu costumo falar muito isso para os pais dos meus pacientes. A ideia é que a gente trate para que algum dia aquela pessoa não precise mais de suporte. E se precisar a vida inteira, que a burocracia permita isso. Existe uma burocracia para o tratamento dessas crianças. Tratar uma pessoa com necessidades custa caro, como qualquer doença. Não é uma doença que é tratada com medicamento, então não é um lucro da farmácia, mas alguém vai ter que pagar essa conta. A gente sabe o quanto é caro fazer um bom tratamento para a TEA. Então, para isso, a gente precisa de artifícios burocráticos que tornem possível que alguém custeie esse tratamento. Muitas vezes, a gente precisa, entre aspas, encaixar a pessoa no diagnóstico. Mas eu costumo dizer que não é a pessoa que deve estar no diagnóstico, é o diagnóstico que deve vir até a pessoa. Existe algum diagnóstico que favoreça que o tratamento daquela pessoa exista? Existe algum diagnóstico que favoreça que aquela pessoa se beneficie? Se sim, o diagnóstico vale. Agora, não é a pessoa que deve ser encaixada na gaveta e dizer a que diagnóstico ela pertence. Entende? Então, é uma opinião bem pessoal minha, mas, ao meu ver, então, o transtorno do espectro autista é um comportamento, um padrão de comportamento que existe na sociedade, sempre existiu na sociedade e sempre vai existir. Algumas pessoas acham até que é um padrão evolutivo da espécie. Eu não consigo dizer muito a respeito, mas, realmente, a pessoa pode estar ou não num transtorno. E no momento que a gente identifica que os tratamentos para o transtorno iriam beneficiá-la, a gente dá o diagnóstico de transtorno do espectro autista para que isso aconteça. Sim. E hoje, com tantos pacientes que o doutor tem atendido, né, e que tem se enquadrado aí no diagnóstico de autismo, o que é mais comum nas crianças, e principalmente acho que nas crianças, que é o que mais deve chegar, né, nos menores, quais são os sinais mais comuns que as famílias relatam aí, de sinais, sintomas, que elas percebem de diferença, né, no desenvolvimento para chegar até no neuropediatra, por exemplo? Hoje em dia, na verdade, o grande desafio para mim é diagnosticar crianças mais velhas. O pessoal fala que a gente tem que diagnosticar crianças mais novas, mas depois que você trabalha só com isso o tempo inteiro, às vezes até bate a preocupação que a gente está vendo. Fica mais fácil, né? Que a gente está vendo até demais, na verdade. A ideia é conseguir perceber esses quadros o mais cedo possível, lógico, sem ser neurótico, a ponto de ver coisas demais onde não tem, mas o que a gente mais chama atenção, que os pais mais chamam atenção, é o atraso da fala, que não é uma condição primordial ou realmente necessária para o transtorno do espectro autista. Mas o atraso de fala realmente é a principal queixa que chega no consultório. Eu costumo falar que o que mais deve chamar a atenção, na verdade, vem muito antes da primeira palavra obrigatoriamente sair. Acho que a coisa que mais me chama a atenção numa criança que está dentro do transtorno do espectro autista é a atenção compartilhada falha. A atenção compartilhada é quando o bebê, logo por volta dos 10 meses, começa a perceber que as pessoas ao redor dele fazem coisas diferentes dele. E aí é automático do ser humano querer saber o que as pessoas estão fazendo. O bebê de 10 a 11 meses, ele é curioso para saber o que as pessoas ao redor dele fazem. Porque ele quer saber se o que a pessoa está fazendo é mais legal ou não do que o que ele está fazendo.
Então, quando a criança com quase 1 ano de idade parece não ter curiosidade sobre o que as outras pessoas fazem ou manifestam, isso é alarmante. E mais um pouco à frente, com 1 ano e meio, 18 meses, a criança já sabe que as pessoas, além de fazer coisa diferente, elas pensam diferente dela. A criança de 1 ano e meio, ela sabe que as pessoas pensam diferente dela e ela começa a fazer experimentações de tentar descobrir o que as pessoas pensam. Ela olha para a mãe para saber como a mãe olha para o médico. Ela não é só um olhar, um contato visual, é uma triangulação do olhar. Ela olha para saber como as pessoas se olham, para saber como que essas pessoas pensam uma das outras. Então, a criança com 1 ano e meio, ela tem que fazer isso. Quando é uma criança de 1 ano e meio que vai no colo de qualquer um, ou não vai no colo de ninguém, ou ela não está nem um pouco interessada de saber o que aquele médico cuja sala ele acabou de entrar está pensando, isso também é preocupante. Então, por volta de 1 ano e 1 ano e meio, a gente já começa a ter os grandes sinais que nos levam a suspeitar de TEA. E muitas vezes nem é obrigado a ter atraso da fala, até porque a fala é só um dos instrumentos da comunicação. Essa percepção de que as pessoas não pensam o que você pensa é o que faz você ter a vontade de se comunicar. Vontade de se comunicar é o que a gente chama nos relatórios lá intenção comunicativa. Então, a intenção comunicativa, a vontade de comunicar o que você pensa, surge no momento que a criancinha percebe que as pessoas não pensam o que ela pensa também. Então, se ela não pensa, se ela não sabe que as pessoas pensam diferente dela, ela não vai ter vontade de mudar o que a outra pessoa pensa. Então, não surge intenção comunicativa. Aí sim, a gente pode ter um atraso no desenvolvimento da fala, que é só um dos instrumentos da comunicação. Mas a comunicação não verbal, ela começa a ser falha muito antes disso. Entendi. São vários sinais realmente que eu mesma, assim, na verdade, no meu caso, por exemplo, os sinais que nos levaram a chegar no neuropediatra foram sinais motores. Foram todos atrasos motores que começaram com 7 meses e que na época, 4 anos atrás, se falava pouco de atraso motor vinculado ao autismo, pelo contrário, né? As pessoas com pouca experiência em TEA falavam que atraso motor não tinha nenhuma relação, então, que eu ouvia muito aquela frase, cada criança tem seu tempo, fica tranquila, ele é prematuro, vai alcançar o tempo e etc. E no final das contas, hoje a gente sabe que muitas crianças com TEA também têm questões motoras, né? Então, não sei o quanto o doutor vê isso no seu consultório, mas, assim, eu pelo menos conheço muitas mães em que as crianças também precisam lá de físio, né? E o TO também não vai trabalhar só a questão sensorial, tem a questão do equilíbrio, de coordenação, enfim, tem N questões motoras envolvidas ali, né? Assim, Ariane, eu gosto muito de uma frase que é: quem não sabe o que procura, desconhece o que encontra. Então, quem não sabe para onde olhar, vai passar desapercebido detalhes que estão lá na sua frente. O transtorno do espectro autista é considerado hoje em dia um transtorno global do desenvolvimento. Quando a gente fala de transtorno global, qualquer parte do desenvolvimento pode estar alterada junto. As coisas, elas meio que caminham junto. Não tem como, é como você passar os fios dentro da tubulação de uma casa. Se o primeiro fio está passando errado e aquele conduíte está entupido, às vezes você tem que fazer uma volta enorme para passar um fio que vai para o mesmo canto. Então, o cérebro é mais ou menos assim. Se uma coisa está errada, isso vai desencadear erros que vão surgir a partir daí. Por isso que é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno do desenrolar do desenvolvimento cerebral. E dentro desses quadros do neurodesenvolvimento, podem estar os transtornos específicos do desenvolvimento motor, o transtorno do desenvolvimento da fala, transtornos do processamento sensorial, transtornos do processamento auditivo, transtornos da atenção. Então, todos esses transtornos fazem parte dos transtornos do neurodesenvolvimento e podem ou não estar presentes no quadro de transtorno espectro autista. Na verdade, hoje em dia, o termo transtorno espectro autista é um termo meio guarda-chuva em que vão estar incluídos um monte de coisa. Eu tenho certeza absoluta que daqui a alguns anos a gente vai voltar a desmembrar os transtornos do espectro autista. Mas em algum momento foi necessário juntar tudo num saco só para a gente poder estudar a respeito. Um dia isso aconteceu também com paralisia cerebral. Talvez na década de 60 e 70, tudo era paralisia cerebral. E porque tinha número de crianças com paralisia cerebral, houve especialização de fisioterapeutas em desenvolvimento infantil, fonoaudiólogos, especialistas em desenvolvimento infantil. Depois que esses profissionais começaram a estudar e cada um começar a ter novos conceitos dos detalhes na sua área dentro daquele paciente, aí começaram a perceber, opa, não é tudo a mesma coisa, nem nunca foi. Mas a gente juntou tudo para isso ganhar força e a gente poder saber para onde olhar. A gente está passando por esse mesmo processo no transtorno do espectro autista. A gente juntou tudo porque sabe que o tratamento do TEA grave também funciona com algumas adaptações para o TEA leve. E também funciona, por exemplo,
para a síndrome de Asperger. Não deixou de existir Asperger. Eles apenas foram englobados dentro de um mesmo diagnóstico. A gente sabe que as atuações terapêuticas dos diferentes profissionais vão ter funcionalidade nessas crianças e nos adultos. Então, a gente juntou meio que tudo num canto só, mas a ideia é que a ciência um dia reveja esses conceitos e a gente vai poder, de volta, separar cada coisa. A gente vai ter... O próprio CID-11 já tenta desmembrar um pouco em outras 6 categorias que até o CID-10 a gente não usava. Então, a gente já começa a pincelar a hipótese de que não é todo mundo igual. A gente pode ter um comprometimento intelectual ou não. A gente pode ter um comprometimento de comunicação ou não. Uma fala íntegra ou não. E no futuro, a gente vai também destrinchar aqueles que também têm distúrbio motor ou não, um distúrbio de processamento sensorial ou não. E a gente vai conseguir estudar cada um desses grupos separadamente e propor, o que é o nosso grande dilema atualmente, propor um plano individual de tratamento que seja realmente individualizado e eficaz. Não existe mais aquela história de sair passando um carimbo de 20 horas de tratamento para todo mundo. Isso é algo que os pacientes hoje em dia já... Alguém até comentou aqui no meio dos comentários sobre... Oh, não, mentira, foi nas perguntas. Uma mãe colocou aqui na pergunta tempo de horas de tratamento, qual a carga mínima de horas para uma criança de 3 anos e meio, por exemplo. Se quiser aproveitar e vincular aí na resposta. Isso é o tema que eu mais tenho estudado ultimamente. E eu confesso que até pouco tempo atrás, quando eu não me considerava uma pessoa especialista em TEA, eu pensava, não é o médico que deve descrever qual a carga horária que a fono deve atuar. Não é o médico que tem que descrever quanto o terapeuta ocupacional vai ter que atuar por semana. E eu ficava muito indignado porque os planos de saúde cobravam, os juízes cobravam, porque no Brasil a assinatura do médico ainda tem um poder, entre aspas, jurídico maior. E aí, existe um princípio básico da prescrição médica, que é, você não pode prescrever o que você não conhece, porque corre o risco de você estar fazendo um malefício. E antes de tudo na medicina, antes do que não saber, você não deve prejudicar alguém. E aí eu ficava entre a cruz e a espada. Eu tenho que assinar porque o juiz me cobra, sendo que eu não sou fonoaudiólogo, nem terapeuta ocupacional, muito menos psicólogo, para dizer o que eu estou prescrevendo. E aí eu ficava, ou eu vou ter que estudar isso, ou eu não vou trabalhar com autismo. E aí surgiu a ideia de, então, vou fazer as pós-graduações desse pessoal. E assim eu me inscrevi em pós-graduação de ABA, em pós-graduação de integração sensorial, e fui fazendo e pretendo continuar agora estudando, metendo o pezinho na área dos outros. Eu pretendo atuar sendo um terapeuta ABA? Não. Eu pretendo atuar sendo um terapeuta Denver? Não. Mas se eu vou prescrever esse tratamento, cabe a mim, que trabalho com autismo, saber qual é o tratamento adequado para o meu paciente. Apesar de que eu busquei isso e pretendo buscar isso para a minha vida, não são todos os médicos que vão dedicar uma vida inteira de estudo para autismo. E está tudo bem. Então, eu defendo que os outros profissionais precisam ter autonomia, a gente precisa trabalhar junto para que a gente se cerque de pessoas que a gente confia, para que a assinatura do médico seja bem embasada, que seja elaborado um plano de tratamento que seja de fato eficaz, baseado em ciência, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma visão crítica em relação ao mercado que existe no tratamento de autismo. Saber que 20 horas de tratamento funciona, qualquer cego, surdo, mudo vai perceber. Não precisa muito hoje em dia de evidência científica, porque a gente sabe que funciona mesmo. O difícil é saber para quem que 10 horas já seria suficiente. Para quem que 5 horas seria suficiente. Para quem que realmente é necessário 40 horas. Onde que esse paciente vai precisar ser tratado? Então, isso é um grande desafio que eu tenho me debruçado bastante no último ano e pretendo continuar estudando a respeito. Mas o que eu tenho feito é admitir o meu ponto de até onde eu sei, ser muito sincero com todas as pessoas que passam comigo, os profissionais que confiam em mim, e me deixar totalmente aberto a conversar, dialogar e pedir opinião. E eu tento convencer a todos os profissionais que têm pacientes em comum comigo. Não tenha medo de dar tua opinião. Tua opinião é baseada em experiência e certamente ela é baseada em ciência também. Uma ciência que sabe que é muito mais a fundo do que eu, médico, estudei. Então, se você for um audiólogo, acredita piamente que o teu paciente precisa de 3 horas por semana, escreve que ele precisa de 3 horas por semana. Vai caber ao médico acatar ou não o que você está dizendo. Mas se você se cerca de profissionais que entendem que você trabalha bem e confia na tua opinião, ele vai assinar embaixo, vocês vão conseguir isso para o paciente de vocês e vai dar tudo certo. Às vezes os terapeutas eu vejo que eles têm muito receio de dizer, porque acham que estão invadindo um ato médico de propor um tratamento. E não estão.
Tudo bem que o plano de saúde ainda vai exigir a assinatura do médico, mas ele está dando a opinião profissional dele, e cabe a ele fazer isso realmente. Então, eu costumo dizer que na primeira consulta, ou quando, diante do diagnóstico, eu tento, baseado na minha experiência, na minha visão, estipular um plano individual de tratamento que não é uma verdade absoluta, mas o paciente sai da minha consulta com uma proposta de tratamento. Ele não pode sair de lá com um problema maior do que entrou. Então, ele não vai sair de lá sem um tratamento prescrito. Agora, a estruturação desse plano de tratamento depende de métricas que já são baseadas em evidências, de escalas que são muito confiáveis, que vão ser aplicadas pelos profissionais que o conhecem. Geralmente, em 3 meses, esses profissionais já conseguem ter uma excelente visão do tamanho do problema. Esses profissionais vão conseguir determinar quais são as metas terapêuticas baseadas no estado da criança no início do tratamento. Para conseguir concretizar essas metas, alcançar essas metas, ele vai precisar de um plano terapêutico e para que execute um plano terapêutico, ele vai precisar de uma carga horária semanal. Quando um relatório de qualquer profissional vem com essa linha de raciocínio, identificação das falhas, determinação das metas, delineamento de um plano terapêutico e uma carga horária de trabalho, isso é um relatório que eu considero perfeito. Ele pode nem ter comprado o inventário Portage, que é caríssimo para poder aplicar no paciente. Mas se ele conseguiu elaborar esse raciocínio baseado em quem viu aquela criança toda semana, e ele diz, doutor, eu preciso de 10 horas de tratamento para fazer seja lá o que for, eu vou ser o primeiro a comprar a briga. Eu vou comprar a briga com quem tiver, porque esse profissional está falando o que tem que ser feito e eu vou defender o que ele está dizendo. Agora, o que eu não concordo, e aí os pais e os pacientes sabem que isso eu luto realmente, eu não concordo em tratamento de 25 horas para todo mundo, independente do nível. Não concordo com só entra aqui na clínica com mínimo de 25 horas, musicoterapia, ecoterapia e não sei o que lá terapia. Não é assim que se faz um tratamento. Não é a clínica que deve dizer o que é mais confortável para aquela gestão de ter lá. É o paciente que vai nos mostrar qual o tratamento que ele precisa. E aí isso a gente trabalha em equipe. Tu me interrompe, porque eu sou falante demais. Né? Não, fica tranquilo. Eu queria aproveitar para a gente comentar um pouquinho aí dos níveis de autismo brevemente, e até menos do que o que está descrito em si, é óbvio que fica à vontade para comentar, mas o que o doutor consegue enxergar de diferença, principalmente nos pacientes, né, para dar um diagnóstico de nível 1, nível 2, nível 3 aí, né? E eu acho que muita coisa fica confusa entre o nível 2 e o nível 3, às vezes. Pra gente que é pai e mãe mesmo, sabe? A gente olha, às vezes, para os nossos filhos e fala, olha, tem coisa que ele parece nível 2, tem coisa que ele parece nível 3, né? E se é comum também, às vezes, ter essa mescla de situações. Bom, isso que a gente vai falar agora é algo que tem mudado, eu tenho mudado de opinião ao longo dos últimos meses. Não tem problema nenhum a gente reconhecer que não estava certo lá atrás e acho que ainda não estou certo hoje. Mas classificação em nível, ao meu ver, ela mais atrapalha para o leigo do que ajuda. Ela é boa para mim, talvez, de colocar no meu prontuário, se aquela criança que está no nível 2 plus, ou seja, no nível 2 quase 3, está deixando e está virando no nível 2 quase 1. E isso é importante de eu ver nas consultas de segmento. Porque se eu não estou percebendo isso, o papel do médico no segmento vai ser: por que esse plano terapêutico não está funcionando? Será que ele não funciona porque a carga horária está inadequada? Será que ele não funciona porque essa criança tem barreiras do tratamento que impedem que esses profissionais trabalhem com qualidade? Será que o método que está sendo implementado não está sendo ideal? Será que o vínculo com os profissionais não está adequado? Será que essa família está com o psicológico abalado e reverbera nessa criança comportamentos ou reforça comportamentos que não deveriam estar sendo reforçados? Será que essa criança dorme bem? Será que ela tem uma crise epilética que impede dela evoluir? Então, é papel do médico identificar o porquê que isso não está funcionando. E para a gente saber se uma coisa funciona ou não, a gente tem que ter na mente uma certa métrica. Então, os níveis, eles surgiram para servir de métrica para os profissionais. Quando eu vejo, às vezes, os pais perguntando e muito curiosos em saber qual é o nível do meu filho, eu falo, isso é conversa de fila de padaria. A mãe chega na sala de espera lá da clínica de aba, diz, mulher, qual é o nível do teu filho? Ai, o meu é 2. Ai, o meu também. Ai, não, mas o da fulana agora é 3. Isso não tem nenhum propósito. Agora, se um terapeuta chega numa reunião multidisciplinar e fala, gente, essa criança tinha um nível 2 e agora a minha visão é um nível 3.
Isso realmente traz uma utilidade para a classificação de nível. Até pouco tempo atrás, eu falava, não vamos ficar colocando nível de autismo nos laudos, nos relatórios. Porque um dia isso vai ser usado de arma para os planos de saúde para tentar limitar o tratamento que a gente julga necessário. A gente vai ter que colocar um nível que justifique um tratamento. E os planos de saúde são loucos para fazer isso. Até que há um mês e meio atrás, eu tenho participado de reuniões com os gestores dos planos de saúde agora. Que eles têm me chamado para saber como que você chega nessa prescrição. Por que a tua prescrição tem sido diferente dos outros? Por que antigamente todo mundo tratava com 20 horas e a tua tu trata às vezes com 8 horas, 12 horas? Me explica por que tu faz isso. E aí eu comecei a conversar com eles e não foi um nem dois. Já é o terceiro plano cujo auditor, que geralmente é um neuropediatra também, um neurologista, chega para mim e fala, então, Charlton, coloca uma classificação de nível. Que isso vai me ajudar a entender por que você está fazendo aquilo e eu vou começar a saber julgar se os dos outros profissionais está sendo adequado. Quem sou eu para que o meu tratamento seja uma referência para os outros, né? Não sou ninguém, Maria. Sim. Mas isso já está começando a ser uma semente na cabeça do pessoal que faz a gestão dos planos. Eles já perceberam que uma classificação de nível pode estar atrelada a um tratamento diferente. Por um lado é bom, mas por outro isso pode sair pela culatra. Então eu acho que a gente não deve ficar banalizando classificação de nível. Até porque essa classificação ela é extremamente subjetiva. Existem algumas métricas estruturadas com evidência científica para tentar ver o grau de acometimento dessas crianças e propor, sugerir se é um nível leve, moderado ou grave, que hoje a gente chama de nível 1, 2, 3. É interessante que a gente tenha essas métricas, mas eu costumo falar para os pais dos meus pacientes. Quando alguém te perguntar qual é o nível do teu filho, a resposta de quem realmente estuda é em relação a quê? Porque se a gente começa a destrinchar, a gente começa a dissecar essas escalas, elas vão ter questionamentos que são do âmbito da comunicação, vão ter algumas perguntas que são do âmbito do comportamento geral, e vão ter, ou adaptativo, e vão ter algumas perguntas que permeiam o nível da habilidade social. Então, e é exatamente isso como mãe que hoje eu sinto. Em algum momento meu filho foi diagnosticado como leve, ou depois como no nível 1, depois como nível 2, e hoje, se eu for avaliar ele, eu acho que tem coisa que ele é nível 3. Exato. Mas assim, é uma questão que depende. Exato. Depende do momento, depende da capacidade daquele momento. Essa é a resposta que eu gosto que os pais dos meus pacientes falem. Quando eles dizem, em relação a quê? Você quer saber o nível de gravidade do meu filho, o nível de suporte? Mostra que talvez ele tenha uma criança que se comunica bem, mas se comporta mal. Ou talvez ele tenha um anjo em casa que não faz nada de mal, mas em compensação não fala nada. Então, talvez a gente tenha uma criança que ganha muita pontuação no comportamento e pouca pontuação na comunicação, e a média disso vai ser nível 2. Mas, na verdade, ele poderia ser um nível 3 na comunicação e um nível 1 no comportamento, entende? Então, essa é uma visão Charlton. Eu acho que a resposta certa é saber em relação a que a gente está classificando. E para que a gente está classificando? A gente está classificando para tentar entender se o plano de tratamento, se o tratamento que está sendo executado está sendo eficaz ou não. E está sendo eficaz em que aspecto? Porque a gente não obrigatoriamente vai mudar tudo, certo? Se a gente faz dessa forma, aí eu acho que faz algum sentido a gente classificar. Hoje em dia, os planos de saúde têm começado a cobrar um pouco mais que a gente coloque no laudo. E aí eu sempre tento colocar com a ressalva de que isso não é estático. Se fosse estático, não tratava. Para que a gente vai tratar uma coisa que não vai melhorar nunca? Não faz sentido. Se a proposta é que melhore, não tem problema nenhum. Uma pessoa um dia ter tido um nível 1 e depois passar para 3, e um dia ela ter nível 3 e passar para 2. A ideia é que a gente consiga melhorar. Ah, mas do ano passado para cá aconteceu uma coisa e mudou de clínica e a criança estabilizou, tá péssima. Beleza, ela tá no nível pior agora. Mas ela já esteve melhor, então a gente vai perseguir para que a gente alcance lá de novo. E aí existe uma forma que a gente vai avaliar quais são os possíveis fatores que estão implicando na má qualidade desse tratamento. E isso é o que se faz numa consulta de segmento. E aí eu sou eternamente grato, como eu falei no começo, porque isso não se aprende em livros, não se aprende em aulas, não se aprende em pós-graduação nenhuma no mundo. Só se aprende vendo o paciente, os pais confiando em você e confiando que a tua opinião vai valer a pena. E aí eu agradeço de um por um, seja lá onde eles passam comigo, porque é assim que eu aprendo também dia após dia. Vários
deles estão aqui te elogiando, inclusive, agradecendo e tudo mais. Eu tô vendo os nomes aqui, vários nomes que eu conheço bastante. Eu ainda não fui levar o Breno aí, mas ainda vou, mas já te indiquei várias pessoas, inclusive, como eu tenho o número do seu consultório, eu já fui até na escola, a inspetora que fica no portão da escola já falou, você conhece algum neuropediatra? Conheço, vou fazer inclusive a live com um neuro daqui a pouco, mas está aqui o telefone, já te indiquei. Obrigado. E aqui falando um pouquinho de dados, assim, do transtorno do espectro autista, assim, mas para quem, né, quem já vive aí nesse mundo já sabe um pouquinho, mas mais para contextualizar todo mundo. Como que é hoje, né, as estatísticas, a incidência maior e menor aí, meninos, meninas, etc. E um pouquinho de comorbidade, que eu acho que, pelo menos as pessoas que chegam, né, e acabam de receber o diagnóstico, às vezes não sabe muito, né, sobre as possíveis comorbidades ou não entende muito essa correlação que às vezes o filho não é, né, só autista, né, tem outras coisas junto ali. Assim, eu nem gosto de falar que alguém é autista. Isso é uma outra opinião pessoal, tá? Isso não está escrito em nenhum livro. Então, ninguém é nada. Assim, amanhã eu posso não ser quem eu sou hoje. E talvez um dia aquela pessoa chegue para mim e diga, doutor, eu não sou nada. Você que botou na sua cabeça que eu sou alguma coisa. E eu torço para que esse dia chegue, que todos possam me dizer isso e cobrar que a gente tire o diagnóstico, como eu já tive o prazer de ver alguns adolescentes me cobrando. Eu costumo dizer que a pessoa está no espectro e ela configura, naquele momento, um quadro que pode ser enquadrado dentro de transtorno. Ou seja, ter um tratamento vai beneficiar o futuro daquele ser humano. Se um tratamento vai beneficiá-lo, ele merece ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Mas eu não gosto de dizer que a pessoa é autista. A não ser que ela queira dizer. Se ela tem um diagnóstico, ela tem todo o direito a Vou mim. corrigir a minha forma com o meu filho também. Acho que eu preciso. Se Deus quiser, um dia, ele não vai mais ser o autista. Ele pode ser o Bill Gates, ele pode ser o Lionel Messi, ele pode ser o Elon Musk, o Charles Darwin, ele pode ser quem ele quiser ser ou quem Deus planejou que ele fosse na face da Terra. Se no meio desse percurso da jornada que Deus mandou ele vir passar aqui na Terra, ele tivesse um comportamento autístico, algum propósito houve. E cabe a nós, como sociedade, tentar perceber quais são todas as potencialidades daquele ser humano, explorá-las e favorecer com que o meio social limite menos as possibilidades daquela pessoa devido à forma que ela funciona. Mas são planos aí para uma sociedade com um futuro, né? Aí você falou um pouco de comorbidades, né? Realmente, às vezes, os pais pensam, tá, tem autismo, e para que está pedindo esse exame? Uma das coisas que podem fazer um tratamento do transtorno do espectro autista falhar é a presença de comorbidades que não estão sendo tratadas. E isso funciona para tudo na medicina. Por exemplo, se a pessoa tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca crônica, e ela também tem uma depressão, se você não trata a depressão, dificilmente a dor de cabeça melhora. Se a pessoa tem uma enxaqueca e também tem uma doença celíaca, uma intolerância ao glúten, ela vai ter muita dor de cabeça toda a vida que ela se expuser ao glúten. Então a gente precisa ter algo para identificar que outras comorbidades daquele corpo inteiro pode estar afetando na qualidade de vida daquele ser humano. Então, uma criança com autismo, ela pode ter doença celíaca ou não. Uma pessoa com doença celíaca pode ter autismo ou não. Ela pode ter insônia, ela pode ter epilepsia, ela pode ter essas coisas e não ter autismo. Então, existem algumas comorbidades que são realmente mais frequentes na criança com autismo do que na população geral. Essas principais comorbidades são deficiência intelectual, epilepsia, insônia, transtornos alimentares. Algumas dessas coisas que antes eram consideradas co-diagnósticos, hoje em dia a gente entende que elas não precisam ser consideradas um novo diagnóstico, mas que elas fazem parte do contexto do TEA. Então, por exemplo, o que antes era o F82, transtorno específico do desenvolvimento motor, ou um distúrbio de processamento sensorial, de 98.8, hoje em dia a gente não precisa mais ficar dando esses CIDs para justificar tratamento. Eles já fazem parte do que a gente considera TEA e está tudo englobado no 6A02. Alguma coisa. Mas algumas comorbidades, elas não fazem parte do contexto, mas elas podem mudar o prognóstico daquela criança, caso estejam presentes ou não tratadas. Então, por exemplo, uma pessoa com autismo
e que tenha deficiência intelectual, ela vai ter um prognóstico pior. Então, ao avaliar se aquele tratamento está sendo adequado, o médico vai ponderar que essa comorbidade ela não tem cura e ela por si só já compromete o tratamento como um todo. Agora, se a pessoa tem uma epilepsia, no autismo a grande maioria das epilepsias são epilepsias autolimitadas da infância, elas não são graves. Então a gente consegue tratar com medicamento e corrigir aquele problema transitório que costuma ser temporário. Então, a epilepsia no autismo, na grande maioria das vezes, não deve ser um fator que deve implicar numa macroidade de diagnóstico, se for diagnosticado e tratado. Então, ter a atenção para a pessoa como um todo faz parte da definição de saber para onde mais a gente tem que olhar. E aí entra uma outra polêmica atualmente que os neuropediatras discutem muito. Existe o papel de um médico especialista em autismo, um autistólogo, e a gente vê pessoas que, formado em medicina e especialista em autismo. Eu acho que não deveria. O certo é que você conheça todos os transtornos de neurodesenvolvimento para poder identificar quais deles são TEA. E poder diagnosticar se naquele TEA existem outras comorbidades neurológicas que podem implicar em pior prognóstico. Então, o neuropediatra é o médico do autista pequeno. E dos 12 em diante, o psiquiatra infantil tem uma atuação maravilhosa. Então, quando a criança ainda está em neurodesenvolvimento, nos primeiros anos, quem entende de neurodesenvolvimento melhor é o neuropediatra. Quando a criança começa a pincelar os transtornos psiquiátricos que vão vir no adulto mais à frente, daí o psiquiatra, que é um psiquiatra infantil, que é um médico de adulto que se especializou em criança, vai conduzir muito bem aqueles casos de adolescentes e adultos jovens. Então, essa é a minha visão, né? Isso não está em livro nenhum, é algo que se discute muito. Eu ia perguntar para o doutor essa opinião, assim, eu sei que às vezes acaba sendo muito mais uma opinião, mas eu ia perguntar, quem são os profissionais hoje mais preparados, assim, para cuidar, né, do transtorno do espectro autista, para dar o diagnóstico e o papel dos terapeutas nesse diagnóstico? O doutor comentou um pouquinho do papel de trabalhar em conjunto, mas eu fico até com uma dúvida que às vezes algumas mães vêm me trazer, por exemplo, se o terapeuta pode dar algum laudo, algum diagnóstico, né, ou se é só o médico. Isso também acho que vale a gente comentar. Vamos lá. Mas independente da questão médica, pode ser também uma questão de opinião aqui. Deixa eu anotar para não perder nada. Então, assim, a gente tem duas coisas aqui que eu quero falar na sua frase. Primeiro de tudo, quem é o profissional melhor para tratar autismo? Esse poder não está num profissional só. Hoje em dia a gente fala em transdisciplinaridade. Então, um médico sozinho não faz nada com coisa alguma. Ele trabalha em equipe. Então, quem são os profissionais que juntos conseguem tratar um autista bem? Aí sim, entra o médico, os médicos, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicólogo, os aplicadores de terapia. E eu torço para que esse grupo aumente. Um dia, e torço a Deus que isso não demore, a gente vai ter também profissionais da educação que também são capacitados para lidar com crianças neurodivergentes. Infelizmente, esse grupo, na verdade, os educadores em geral, eu acho que é o mais, atualmente é o que mais sofre. Porque eles ganharam de paraquedas aí um quadro que eles precisam agir naquela criança. Existe um monte de ciência a respeito. Os profissionais de educação, nenhum foi capacitado para aquilo. Quem tem curiosidade, arruma um tempo na sua vida corrida de estudar, vai conseguir alguma coisa. Quem tem sorte de acompanhar crianças que tem uma equipe terapêutica que a ajude, vai aprender um pouco com aquela criança também, mas infelizmente nem todo mundo está capacitado. Então, eu acho que não existe um profissional ideal para cuidar do TEA, existe uma equipe. Essa equipe geralmente é composta por pelo menos um médico, pelo menos um TO, pelo menos um fono, pelo menos um psicólogo. Eu digo pelo menos porque eu tenho colegas médicos que eu confio também. Toda criança com autismo, principalmente a que tem seletividade alimentar, pode correr o risco de ter constipação. E quem está constipado, uma criança que não tem a própria percepção adequada, não sabe expressar em palavras que aquilo a incomoda, ela pode piorar o comportamento. Então, ela precisa de uma atenção especializada para a constipação. Eu não consigo me atualizar em autismo, epilepsia, sono, medicamento e ainda tratar a constipação com o último guideline da ESPGA. Não, eu vou encaminhar para a doutora Tatiana, que é a minha gastropediatra de referência. Ela não é especialista em autismo, mas ela acompanha no mínimo uns 20. Então, eu tenho certeza que ela sabe explicar para aquela mãe
tudo que é necessário para fazer um bom tratamento de constipação. Se essa criança tem um distúrbio hormonal, eu também sei quem é o endócrino pediatra para quem eu vou encaminhar. Essa criança ela precisa ter um cuidado nos dentes e aí eu começo a chamar outros profissionais. Cadê os odontólogos especializados em pacientes com necessidades especiais que querem estudar ou atender crianças de autismo? A gente precisa ter uma referência, precisa ter para quem encaminhar. Então, eu convido, às vezes, para alunos de pós-graduação ou alunos de graduação, venham para esse mundo. A gente precisa de profissionais. Agora, tem que ter paciência. Tem que ter paciência porque você vai estar fazendo uma medicina, pelo menos em trio, porque você vai estar tratando uma criança por meio de um cuidador. Você não vai trabalhar sozinho, vai ter que reconhecer que você sozinho não é absolutamente nada. Não é o cirurgião que está lá tirando um tumor da cabeça, a gente está trabalhando em equipe, mas a gente muda vidas. Então, poder ter profissionais bons em todas as áreas que gostam do assunto é excelente. E a gente tenta se cercar do que a gente considera que são os melhores. Mas não existe um profissional que seria o ideal. Todo mundo trabalhando junto, a gente trabalha melhor. Os médicos hoje em dia estão cada vez mais abertos a diálogos. Vez ou outra eu gosto de fazer reunião com os terapeutas sempre que eles pedem. Geralmente a gente faz isso à noite, mas sempre que pedem eu tento abrir esse espaço na agenda. E cada vez mais tenho tentado fazer reuniões com os professores da escola, para tentar dar um norte, ó, vamos fazer assim. Talvez vocês possam perceber isso dessa forma. E tem sido muito gostoso ouvir a opinião dessas pessoas. Você falou, quem é o profissional que dá o laudo? Na verdade, o único profissional que dá laudo é o médico perito. Laudo, juridicamente, é um documento que tem valor de perícia médica. Então, um médico que não é perito, ele não deve colocar lá em cima laudo médico. Ele deve colocar relatório médico. E relatório é um instrumento profissional de qualquer especialidade. Agora, talvez a sua pergunta seja: